Glória a Deus, a paz do Senhor e meus irmãos. A paz do Senhor, gente. Tem alguém feliz aqui entre nós? Não pode ser melhor, irmãos. Tem alguém feliz entre nós? Graças a Deus. Irmãos, que bom estarmos mais uma vez na presença do Senhor, nessa casa reunida, onde Deus, Ele tem falado, tem feito grandes coisas no nosso meio. Nós somos gratos ao Senhor por todas as bênçãos, por tudo que Ele tem concretizado na história da nossa vida. Deus é maravilhoso. Amém? Quem trouxe Bíblia aí? Abra sua Bíblia, Atos, capítulo de número 27. Atos, capítulo de número 27. Se você observasse que tem alguém sem a Bíblia que está do seu lado, irmãos, dá aí uma carona para o seu irmão. Júlio César já deu um pulo ali, foi dar uma carona para alguém ali. Atos, capítulo de número 27. Irmãos, quero ser bem objetivo, mas quero só deixar uma palavra para o teu coração. Quem achou, diga amém. Amém. Verso de número 12. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais dele foram de parecer que se partisse dali, para ver se podiam chegar a Finice, que é um porto de Creta, que olha para a banda do vento da África e do Coro, e invernar ali. E soprando o vento sul, brandamente lhe apareceu terem já o que desejava. E fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas não muito depois deu nele um pé de vento chamado Euroaquilão. Repita comigo, Euroaquilão. Não é línguas estranhas não, irmão, é um vento. Repita comigo, Euroaquilão. E sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levando este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, e temendo darem à costa da Siste, e amainadas as velas, assim foram à toa. Andando-nos agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte, aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar as armação do navio. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrela. E caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muitos que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé, no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta. Assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhas bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, que eu sou a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Vou repetir no verso de número 22 para você memorizar. Diz assim: mas agora vos admoesto, e que tenhas bom ânimo,
Porque, irmãos, grave isso, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Aleluia. Não vai morrer ninguém. O navio vai quebrar, vai ficar difícil, mas não vai ter morte. Não vai ter morte. Feche a sua Bíblia, levante a sua mão para cá, coloca uma no seu coração e fala com o Espírito Santo aí. Fala comigo, Senhor. Peça ao Senhor para falar no teu coração. Pai, nós estamos aqui. Estamos em um culto de sexta, um culto onde o Senhor tem total liberdade para fazer o que quer. Não que nos outros não tenha, Senhor, mas esse é um culto típico, um culto profético, para o Senhor se manifestar de maneira gloriosa no nosso meio. Então, Pai, nós queremos te fazer um pedido, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração através dessa palavra, mas que essa palavra produza algumas coisas no nosso meio, e as coisas que essa palavra pode produzir é libertação, é cura, é batismo com o Espírito Santo, é restauração de casa, de família, é poder do céu, é céu aberto e manifestação do poder do Senhor. Então, ó Pai, que não seja o presbítero Moabe em nenhuma hora, mas que seja o teu Espírito Santo falando com a tua igreja. Então, Pai, ninguém vai sair daqui sem a sua porção, ninguém vai sair daqui sem ouvir o que o Senhor quer dizer. Então, Deus, fica à vontade, em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Amém. Irmãos, quero ser bem breve naquilo que é para ser liberado sobre a sua vida aqui nessa noite. Capítulo de número 27 é um texto familiarizado comigo, irmão. 27, 28, 29. É um texto que a qual 27 e 28 é um texto a qual que eu já li por várias vezes. E exatamente o capítulo de número 27 desse texto vai nos contar a história que, em mais um episódio onde o nosso irmão Paulo está vivenciando os dias de aperto. Porque Paulo aqui está preso, irmãos, por pregar o evangelho. Paulo está preso de uma maneira injusta por fazer aquilo que Deus tinha lhe levantado na sua caminhada. E o capítulo de número 27, nós vamos ver Paulo em um barco ou em um navio, em uma embarcação, juntamente com mais de 200 homens com ele. Porque Paulo está nesse barco, irmão? Paulo está indo para Roma, porque ele já tinha sido interrogado já por alguns homens judeus, e Paulo apela para Roma, e nesse trajeto para ir para Roma, Paulo vai enfrentar algumas circunstâncias que a vida proporciona para a história, seja lá de quem for. Paulo, nos primeiros versículos do capítulo 27, ele vai entender que não seria muito viável aquela viagem. Ele vai chamar o centurião, vai dizer: olha, não vai ser muito viável a nossa viagem. Essa viagem pode causar alguns transtornos para a nossa vida, então é melhor que nós não vá, é melhor que a gente permaneça aqui. Mas o centurião, irmãos, preferiu dar mais ouvido para o piloto do barco, porque Paulo não entende muito de barco, irmãos. Apesar de ter sofrido alguns náufragos, Paulo entende de outras coisas. E certamente aquele centurião, até de alguma forma, se fosse eu ou você, ia entender. Mas a Bíblia vai nos mostrar que depois que o barco sai, vai enfrentar ventos, vai enfrentar circunstância, vai enfrentar problemas. E quando chega a partir do verso de número 13, a Bíblia vai nos mostrar que é um vento por nome Euroaquilão, vai tomar, ou vai tomar, encostar no barco ou na navegação.
E por conta desse fato de encostar nessa navegação, ela vai causar alguns danos à navegação. A navegação vai quebrar, vai destruir, porque esse não é um vento comum. Esse vento euroaquilão, irmãos, era um vento como um tufão que vinha para destruir mesmo. Era um vento que vinha para causar danos à embarcação. Nenhuma embarcação queria dar de frente com um vento chamado euroaquilão. Mas o barco que Paulo está passando, está enfrentando esse vento. Irmãos, esse vento ele proporcionava no meio do mar, no meio da embarcação, vinha como um redemoinho e batia-se sobre os barcos naquela época, ao ponto de destruir de uma maneira que a embarcação ficava inviável permanecer a viagem. A Bíblia vai nos mostrar que vai chegar a um tempo que essa embarcação vai sofrer tantos danos que vai ficar improvável seguir viagem, vai ficar improvável ir mais à frente, ao ponto do leme, ao ponto das velas se destruírem. O negócio ficou tão sério que as pessoas que estavam ali naquela embarcação, os prisioneiros que estavam ali com Paulo, vão pegar, vai lançar fora do barco os pedaços que tinham sido quebrados ali dentro daquele lugar. Mas a Bíblia vai nos dizer que vai seguir-se mais à frente, quando o pânico é tomado. Esse vento durava até 14 dias, irmãos, escurecia o mar. A Bíblia vai nos mostrar que quando chega um certo período que esse vento está tomado e a embarcação está sofrendo, que eles vão notar que eles estavam enfrentando algo que não era para ser enfrentado. Por quê? Porque se eles tivessem dado o ouvido a Paulo, logo no início do capítulo, nada disso estaria acontecendo. Mas mesmo assim, eles foram. Mas o que é que está acontecendo aqui, irmão? Vento destruindo, esperança fugindo, circunstância de terror e de caos acontecendo. Então o que é que nós vamos começar a entender? Que o que tinha ali, o que restavam para aquela embarcação era a morte. Vou trocar em miúdo para os irmãos entenderem. Não tinha mais jeito, não tinha como ir mais à frente. Então eles fizeram o seguinte: abre mão, larga tudo e deixa as coisas acontecer para ver o que vai dar. Faltando-se a esperança no meio daqueles homens, Paulo vai assumir uma posição ali naquele lugar, e vai chegar diante daqueles homens, vai dizer: olha, irmãos, era melhor vocês terem me ouvido quando eu falei do que ia acontecer, mas vocês resolveram ir mesmo assim. Mas eu tenho uma palavra para vocês que estão enfrentando tempestade. Eu tenho uma palavra para vocês que estão enfrentando esse vento. Você está vendo tudo isso que está acontecendo, o vento balançando, a destruição acontecendo, a embarcação sendo quebrada. Mas nenhum dos que estão aqui vai morrer. Por quê? Porque o anjo de Deus apareceu a mim e disse: Paulo, ninguém aqui vai morrer. Aleluia. A embarcação aqui, irmãos, simboliza para nós as batalhas, as lutas que nós enfrentamos no decorrer da nossa história. Mas precisamos tirar algumas lições para serem aplicadas aqui na nossa vida, e eu quero que você pegue isso. Irmãos, o vento acontece, o vento balança, a destruição chega, mas alguém tem uma palavra de Deus no meio das circunstâncias da vida. E quem tem a palavra de Deus no seu coração sabe, o vento pode vir como querer, euroaquilão pode se levantar, mas se Deus disse, você vai chegar lá no seu destino, nada vai destruir. Aleluia. Eu quero que você levante a sua mão assim para cima, agora bate no seu peito e diga: eu tenho uma palavra de Deus. Não, para ensaiar ficou muito bom. Diga: eu tenho uma palavra de Deus.
Quem tem palavra de Deus, pode acontecer o que for. Se Deus disse, vai chegar, vai dar certo, vento não destrói. Aleluia. Vou repetir. Quem tem uma palavra de Deus, pode acontecer o que for no meio do trajeto, mas a palavra de Deus garante e diz, se eu disse que vai chegar lá, o vento se levanta, mas eu garanto na tua vida. Aleluia. Você tem uma palavra de Deus, e a palavra de Deus para alguém que está aqui mais uma vez as circunstâncias te alcançou, os problemas chegou na tua casa, a embarcação quebrou e você está dizendo, não tem jeito para mim mais, presbítero, cheguei ao fim do poço, cheguei numa circunstância que não tem para onde ir. Eu venho como profeta de Deus para relembrar no teu coração, Deus fez promessa para a sua vida, Deus fez promessa para a tua casa, e a promessa de Deus vai chegar no destino que eu disse que ia chegar. Aleluia. Glória. Tem gente aqui nessa noite que precisa ouvir isso. Está enfrentando lutas, problemas, dificuldade, as circunstâncias chegou na sua casa, na sua empresa, na sua família, mas Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer, eu já falei com você em outras circunstâncias, eu já falei com você em outros momentos, e eu te trouxe nesse culto de sexta-feira para trazer a tua memória, eu tenho promessa na tua vida. Você não está entendendo o que é que o Senhor está dizendo. Eu estou dizendo para você que está aí triste, cabisbaixo, abatido, se Deus falou que vai acontecer e pronto. Olha para quem está do seu lado e diga, se você tiver liberdade com esse irmão, diga para ele, a promessa está de pé na sua vida, meu irmão. Irmão, como profeta de Deus, você já está profetizando na vida do seu irmão, diga, a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida, meu irmão. Aleluia. Se Deus disse que vai, irmão. Se Deus disse que vai chegar e pronto. Deixa eu te dizer uma coisa, uma lição dentro desse texto para você pegar aqui. Todo vento inicia, mas todo vento se cessa também. Não acha que é só vento que você vai enfrentar. Talvez a luta está difícil mesmo, e você não está conseguindo enxergar um palmo à sua frente, porque tempestades faz isso. Aqueles homens estão dentro de um lugar, a tempestade desce, neblina se encosta, tudo se escurece, e a gente não consegue enxergar o que está na frente. Mas todo vento inicia e todo vento finaliza. Eu vou repetir para você entender. Se você está passando por esses ventos e Euroaquilão alcançou na tua vida, acalma o teu coração, porque o tempo também vai cessar o vento. Aleluia. Manacalamassúria. Eu sinto como Deus falando com pessoas aqui, como flecha no seu coração, dizendo, o vento vai cessar. O vento vai cessar. Causou dano, quebrou algumas coisas. O vento também leva algumas coisas da gente. O vento também rouba algumas coisas da gente na caminhada. Mas você tem uma promessa. Ninguém vai morrer. Manacamassúria. Todos que estavam ali estavam dizendo, já foi, é morte. Todos que estavam ali estavam dizendo, acabou, é o fim, não tem mais jeito. São essas as circunstâncias que nós enfrentamos, irmão. Tem problemas que alcançam famílias, alcançam empresas, alcança negócios, alcança casa, e que fica todo mundo dizendo, aí não tem jeito mais, é morte. Aí não tem jeito, é o fim. Aí não tem jeito, acabou.
Mas quem tem uma palavra de Deus diz: pode, todo mundo está dizendo isso aí. Pode, todo mundo está dizendo fim, acabou, não tem jeito, a destruição tem, o casamento não vai mais para frente, o amor se esfriou, o filho se rebelou, o marido saiu de dentro de casa, a esposa disse: eu não quero mais, eu já cansei. Todo mundo está olhando as circunstâncias talvez da sua vida e está dizendo: ah, já era. Mas eu não vim aqui, irmão, somente para vir. Eu vim aqui com uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite. Está todo mundo dizendo isso. Eu quero assumir uma posição como a de Paulo aqui nessa noite, com uma palavra para o teu coração. Ninguém vai morrer. Casamento não vai acabar. Filho vai voltar para dentro de casa. As portas vai voltar a se abrir. Eu estou profetizando, já liberando para quem está pegando aí, irmão. A empresa não vai falir. Você está pensando que é o fim? É porque processos dói, irmãos. Processos de um lado para ir para o outro lado dói. Se Deus avisa para Paulo como seria, talvez ele nem queria entrar dentro do barco, mas ele era um fugitivo e não tinha, era um prisioneiro, não tinha muita opção. Tem hora, irmãos, que não tem jeito, tem que passar, irmão. Tem hora que nos falta a opção. Não tem jeito, tem que passar, tem que enfrentar, é processos na vida. E quem tenta fugir processos, irmãos, quem tenta encurtar as coisas, correr, dizer: eu não vou passar por, irmãos, engano. É uma palavra de Deus para você aqui, verso de número 22. Mas agora, irmãos, vos admoesto que tenham bom ânimo. Eu quero chamar a sua atenção, levanta a sua cabeça nessa noite. Deixa voltar a esperança de novo para o teu coração, não é o fim. Você está debaixo de uma palavra de Deus, e se Deus disse que vai cumprir, levanta a tua cabeça e enfrenta o processo. Sai de dentro daquele quarto de novo, volta de novo, pega o papel, volta a escrever, fazer os projetos de novo, aleluia. Volte a sonhar, saiu aquilo do teu coração, porque você olhou as circunstâncias e disse: não tem jeito. Deus está dizendo: pega de novo a caneta e começa a escrever de novo. Volte a fazer os contatos que precisam ser feitos, porque o processo passa, mas tem tempo de vitória para a sua igreja, aleluia. Tem gente aqui nessa noite, irmãos, por causa de Paulo que estava ali, a embarcação teve livramento, irmão. Por causa de você, Deus tem dado livramentos à sua casa. Por causa de você, Deus tem livrado pessoas de laço de morte na tua família. É por isso que o diabo investe tanto para acabar com a sua vida. É por isso que o diabo investe tanto em destruir a sua vida. Te causa desânimo, lança seta no teu coração, te desanima. Gente se levanta direto contra você. Os problemas te alcançam e você não entende porque é problema por cima de problema. Sabe por quê? Tudo isso é tentando te parar. Porque você de pé, Deus cuida da tua casa. Você orando, Deus livra os teus. Você se levantando de madrugada, Deus está visitando gente que você nem imagina. Então hoje Deus está dizendo para a sua igreja aqui nessa noite, aleluia. Ninguém vai morrer, a palavra é essa. Enquanto tu está de pé, tem livramento para a tua casa. Enquanto tu está de pé, Deus está cuidando de muita gente. Tem uma notícia boa para você, irmão.
Deus fala na sua igreja ainda, irmão? Deus fala, irmãos, entre nós. Deus pode falar com qualquer um, irmãos. Eu não vim aqui dizer que Deus tem os seus privilegiados. Deus aqui está falando na sua coletividade com a sua palavra. Mas existem algumas situações na nossa vida. Aí a gente pega, parece que Deus tem alguns privilegiados, se a gente fosse olhar assim. Não, irmão. É porque quem está na posição que Deus deseja que esteja, não fica perdido no meio das batalhas. Não entendeu? Eu vou repetir para alguém. Quem é dos mistérios dos mantos aqui vai entender o que eu estou dizendo. Eu vou trocar em miúdo para você. Quem ora, quem busca, quem jejua, quem paga preço, não fica perdido no meio das batalhas. O anjo do Senhor poderia falar com todo mundo que estava ali, mas foi falar com quem? Paulo, irmão. Deus fala com qualquer um, fala. Mas quem está na posição que Deus quer, Deus tem um negócio diferente com esses. Eu não quero muito mais caminhar aqui. Aleluia. Eu tenho alguns minutos finais para profetizar algo sobre a sua vida. Tem pessoas aqui que precisam se levantar novamente. Tem pessoas aqui que precisam se colocar naquilo que Deus já disse para ela. Eu tenho um negócio com você nessa terra. Eu tenho um negócio com você, meu filho. Mas por causa dos ventos que você tem enfrentado, você não está na posição que eu desejo você. Mas hoje, o Espírito do Senhor que está dentro dessa casa está dizendo: eu vou voltar a ter um particular com você de novo. Eu vou voltar a ter umas conversas de cantinho que eu tinha com você de novo lá naquele quarto. Eu vou voltar de novo para aqueles negócios na madrugada que eu tinha com você. Todo mundo dormindo e você de pé. Todo mundo roncando e eu e você de cantinho falando. Aleluia. Deus hoje me trouxe aqui para trazer uma palavra para o seu coração. Ele marcou esse momento para pegar na tua mão e te dizer: meu filho, vamos retornar de novo, porque a caminhada é grande, os ventos vão continuar soprando em alguns momentos, mas eu não te largo por nada. Fica de pé comigo. Amandacalamassúria. Mandacamantorrebiaçai. Mandacominécia. Essa palavra, irmãos, ela se conclui com Paulo, aqueles homens chegando ao destino aonde tinha que chegar. Embarcação quebrou, pedaços foram para um lado, teve gente que chegou a nado, mas chegou. E essa palavra eu finalizo aqui para liberar sobre a sua vida. Pode quebrar o barco, pode os pedaços ir para o lado, pode gente chegar daquele jeito que você não queria que chegasse, mas vai todo mundo ficar debaixo da promessa que Deus disse. Pode chegar lá chorando, pode chegar lá cabisbaixo, abatido, de tudo que é jeito, porque tem uns que Deus tem que tratar, irmão. Tem gente, tem vento que Deus cessa, sopra e diz: cessa este vento. Mas tem vento que você vai ter que enfrentar, o tempo dele vir, o tempo dele ir embora. E ventos e processos são para tratar com homens e mulheres. Tem gente que Deus trata no vento. Tem gente que Deus tem que tratar com vento para quebrar o orgulho, para quebrar o nariz e achar que pode alguma coisa. Você não pode nada.
Você não tem condição de nada. Se você está aqui, se você levantou, se o livramento está acontecendo, é porque é Deus que está cuidando de tudo. Aleluia. Coloque a mão no seu coração que eu quero orar por você. Dakamassúria. Essa palavra ela precisa encontrar o teu coração, irmão. Essa palavra precisa alcançar a tua alma. Eu vou fazer um convite para você. Quem entendeu que Deus está dizendo assim: eu quero você de novo naquele lugar de intimidade que eu sempre quis que você estivesse, e você nem entendeu aqui nessa noite que precisa tomar de novo. Não estou falando quem está afastado, estou dizendo com crente aqui, que precisa se levantar hoje, e que está entendendo que a casa está bagunçada, a família está um caos, está tudo bagunçado, e que você é a coluna que Deus levantou naquele lugar, e pelos problemas e as circunstâncias da vida, você entendeu que não está do jeito que Deus quer. Corre aqui na frente que vamos orar por você. Venha. Manassúria. Vem que vamos orar por você. Se você entende que Deus tem um mistério com você, você diz: rapaz, é comigo mesmo que Deus quer. Vem, irmãos, vem, vou orar por você. Aleluia. Os presbíteros vai estar ungindo vocês. Eu quero orar pela sua vida. Deus vai mudar essa situação, irmão. Deus vai mudar essa situação, mulher de Deus. Não é parada que Deus te quer, não. Deus te quer tu se movimentando. Deus quer você se levantando, fazendo aquilo que Ele coloca no teu coração. Pode vir mais para frente aqui, tem lugar. Manacalamashuria. Vem, irmãos, venha. O Senhor está aqui, Senhor. O Senhor está aqui, Senhor. Foi pelo poder da Tua palavra. Tem gente que está aqui, Senhor, na frente, que o Senhor já usou tanto, Senhor, nessa terra. O Senhor já usou de maneiras extraordinárias, Senhor. E pelas circunstâncias da vida, essa pessoa, Senhor, ela mesmo percebeu que não está do jeito que o Senhor quer. Não é afastada, não é longe dos teus caminhos, não, Senhor. Só não está naquele jeito que o Senhor sempre quis que estivesse. Eu oro nessa noite, Senhor, pedindo ao teu Espírito Santo que renova as forças, que restaura a vida do homem, que muda a história de pessoas. Tem colunas que estão aqui de pé agora, Senhor. E essas colunas que o Senhor sempre usou na terra, elas vão serem tocadas pelo teu Espírito agora. O Senhor vai renovar essas pessoas. O Senhor vai restaurar essas pessoas. Há um toque do Espírito Santo na sua vida. E o Espírito do Senhor que renova o homem, que renova a mulher, está tocando sobre a sua vida e está dizendo: eu te renovo aqui nessa noite. Quem não falava em línguas mais, começa a receber um renovo. As línguas que você nunca mais tinha falado, as línguas do Espírito, seja agora renovado e receba de novo na sua vida. Quem profetizava e nunca mais profetizou, o Senhor está levantando de novo e está dizendo: profetiza. A partir de hoje profetiza, porque eu vou usar de novo a sua vida. Shekalamantuia da racia. Menamanduribicanto rebinasai. Erebiasai. Senhor, toca na sua alma. Eu oro aqui por pessoas também, Senhor,
Essas que estão aqui já foram renovadas e tocadas, Senhor. Mas tem gente aqui, Senhor, que está talvez debaixo de algum problema de enfermidade. Não é a minha mão que vai tocar agora. Quem tiver uma enfermidade e puder tocar nesse lugar dessa enfermidade, toque. Coloque a mão. Se você não pode colocar a mão na enfermidade, levanta para o alto. Mas em nome de Jesus, onde tiver um caroço, aonde estiver uma enfermidade alojada aqui nessa noite, aonde estiver um cisto que estará alojado nessa pessoa, nós cremos, Senhor, que Tu é tão poderoso, que o Senhor arranca câncer aqui na nossa frente nessa noite. Nós cremos que caroços podem sair agora aqui nessa noite, e em nome de Jesus, se você está alojado no útero e está causando dores nessa mulher, nós te damos uma ordem: saiam caroços, cistos, miomas, nós te chamamos pelo nome, saiam, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aonde tiver um caroço, uma enfermidade, um cisto, um mioma, saiam, em nome de Jesus, agora. Essa pessoa vai voltar, Senhor, a fazer os exames, em nome de Jesus. É para quem crê. Essa pessoa vai voltar a fazer o exame, e esse caroço hoje ele sumiu dessa vida. Não vai dar mais nada, não vai para o centro cirúrgico mais, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ansiedades, vou finalizar, Senhor, mas aonde tiver uma crise de ansiedade, depressão que está alojando essa pessoa dentro de um quarto, este espírito imundo, Senhor, que visitou o quarto dessa pessoa, e enquanto ela dormia, lançou uma seta na sua mente, dizendo: a partir de hoje é depressão. A mão do Senhor agora vai na sua mente, toca naquela região que o homem não pode tocar. O remédio até tocou em alguns lugares, mas esse lugar é só a mão de Jesus. Depressão, saia agora. Essa pessoa vai voltar a sorrir, cantar, louvar, e o quarto não vai mais ser a prisão dessa pessoa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba a tua cura nessa noite, minha irmã. Receba a tua cura nessa noite, meu irmão. Em nome de Jesus. Quem crê, levante a sua mão e dê um glória a Deus para o Senhor, bem forte, em nome de Jesus. Nos seus lugares. Para a gente finalizar, você que está aqui nessa noite e ouviu essa palavra, e talvez você disse: Deus falou no meu coração, eu preciso retomar para a casa do Senhor, eu preciso entregar minha vida, dar um passo de verdade. Quero fazer um convite à salvação para você que está afastado, ou você que talvez nunca fez um compromisso com o Senhor. Estendemos o convite para você, você que quer entregar a sua vida para Jesus. Faz um sinal com a sua mão aí, onde você estiver. Nós vamos até você. Alguém vai chegar próximo de você aí, rápido. Mas se você quer entregar a sua vida para o Senhor e disse: eu estou afastado, eu preciso tomar um passo de verdade, faz um sinal aí que nós queremos te conhecer. Esse será o maior milagre nessa noite, irmão. Tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus aqui nessa noite? Se não há manifestação, por algum motivo você não quis se levantar no meio, nós estaremos ali do lado e oremos pela sua vida. Só você nos procurar, o presbítero, a pastora, a gente vai estar ali para te auxiliar. E quem tomou posse dessa palavra, dá um glória a Deus para o Senhor bem forte, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém, gente?
Deus abençoe a todos. Que o Senhor continue cada dia mais fazendo aquilo que Ele quer na história da sua casa. Irmãos, tudo aqui é um milagre, irmãos. Tudo que você está vendo aqui, templo, gente, tudo aqui é um milagre. Nada aqui, irmãos, é simplesmente pelo humano. Tudo é a mão de Deus acontecendo aqui dentro desse lugar. E eu creio, irmãos, um mundo tão caos, uma loucura, problemas, né, inúmeros, a volta de Cristo já é iminente. Mas os seus o Senhor guarda, irmão. Os seus o Senhor guarda. Que a tua casa esteja debaixo da proteção do Senhor para a glória do nome dEle. Amém? Coloca a mão no seu coração, quero orar pelo término desse trabalho. Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo que aconteceu aqui nessa noite. O Senhor fala como o Senhor quer, o mover é do Senhor, o trabalhar é do Senhor. Aqui, Senhor, nós estamos somente porque o Senhor nos conduziu até aqui, e do louvor, da portaria, e todos que estiveram empenhados nesse trabalho, foi aquilo que o Senhor desejou nessa noite. Nós vamos voltar para a nossa casa, Senhor, crendo na vitória, crendo na manifestação do Teu poder, convicto que o Senhor está no nosso meio, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as doces consolação do Espírito Santo não seja só hoje, mas seja para todos sempre. Todos dizem amém. Que Deus abençoe a sua vida e um bom retorno para a sua casa. Sente-se, faça a sua oração silenciosa. É para você que está nos acompanhando pela internet. Deus abençoe também a sua casa, em nome de Jesus.